الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Prezados irmãos, Allah criou a nós e aperfeiçoou-nos. Mas mesmo assim, Ele afirmou que nós somos defeituosos. Somos seres defeituosos. Ou seja, através da prudência que só Ele melhor sabe, nos fez assim, que se calhar se nós fôssemos perfeitos, poderíamos ser pior que nós somos agora. Vejam que o ser humano, mesmo Allah tendo-lhe criado defeituoso, ele é arrogante. Imagine se Allah tivesse o criado na máxima perfeição, o que ele não seria? Tanto, este é um hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agraciou-nos por ter nos feito assim defeituosos. E é por isso mesmo que nós sempre estamos a errar, com ou sem intenção. Mas Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-nos algo para poder criar-nos a perfeição. Vocês são defeituosos, erram com facilidade, mas agora eu vou-vos instituir algo que vocês possam tanto fazer com que os vossos erros estejam neutralizados. Por isso que nós acordamos num dia bem, e em algum momento sentimos-nos mal dispostos, acordamos obedecendo às ordens de Allah, que vamos fazer Salat Fajr. Às vezes acordamos um pouco mais cedo, fizemos Tahajjud, mas logo em seguida estamos a entrar em desavenças com as nossas esposas. Isto tem acontecido. Vamos na mesquita, fizemos Salat, voltamos para casa, queremos nos preparar para o serviço e a nossa esposa esqueceu-se de arrumar a nossa piuga, esqueceu-se de engomar a nossa camisa. E nós saltamos para ela, no espírito de que eu sou o galo, eu mando, tu tens que cumprir, então não podes fazer-me atrasar. Não é verdade? Não é isso que nós temos feito. Tanto são essas diferenças que acontecem em nós, como se estivéssemos a sofrer a diferença ou a mudança de temperatura no nosso corpo. Então, esta aqui é a natureza do ser humano, irmãos. E vamos começar por aí. Se Allah subhanahu wa ta'ala instituiu algo que possa nos ajudar a equilibrar com as nossas ações, caímos, levantamos, erramos, temos que fazer algo para ver se conseguimos equilibrar o nosso status. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu na nossa vida é o arrependimento. O arrependimento que todos nós entendemos o que significa, isso não precisamos definir. Mas é importante que nós saibamos que esta é a fase mais avançada do perdão. Ou seja, nós às vezes dizemos assim, quando erramos para com outro, eu peço desculpas e estou arrependido por aquilo que eu fiz. Significa, tu estás a juntar duas palavras em que uma significa
princípio, a outra significa o final daquilo que você pretende. Tu queres criar pazes com o teu irmão, queres criar pazes com o teu próximo. Por isso que enfatizas as duas palavras. Peço perdão e eu estou arrependido por aquilo que eu fiz. Vejam como Allah subhanahu wa ta'ala criou este mundo. Allah mostrou-nos que Ele é o perfeito e procurou nos trazer a mesma perfeição que lhe caracteriza na criação deste mundo. Vejam que o ser humano, muitas das vezes, quando se trata desta coisa de tu foste e recuaste, ele é muito renitente. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid. Portanto, o ser humano tem esta característica de teimosia, mas ele reconhece. E nós temos tido isto no nosso dia a dia. Mas neste momento o que nós queremos, prezados irmãos, é trazer esta reflexão. Porque não podemos estar a viver como se nada estivesse a acontecer. Ontem, estou a falar de 10, 20 anos, 25, 30 anos atrás. Se vocês forem a caracterizar aquela altura dos nossos pais, nossos avós, é verdade que não havia acessibilidade de estudos como há agora. Nós conseguimos fazer todos os níveis até o PhD. Os nossos pais não. Os nossos pais naquele tempo, estou a falar do tempo colonial, se estudaram, eram assimilados, foram até a 4ª classe. Mas se tu buscares a convivência que eles tinham naquela altura, com a nossa não se compara. Como é que se explica? Como se explica que nossos pais, sem estudar, ou seja, não iam até o que nós vamos, que eles conseguiam era até a 4ª classe. Nós estudamos 7, estudamos até 10ª, estudamos até 12ª licenciatura, ou seja, bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento, e ainda podemos elevar, repara, 30 anos nós a estudar, mas mesmo com esse estudar nosso, que é fácil, nós não nos comparamos com a convivência que os nossos pais tinham. Eles estavam melhor organizados, eles estavam melhor harmonizados, eles estavam melhor convividos na sua era. O que é que está a acontecer? Como nós podemos justificar isto? Que eles sejam melhores que nós. Isto não se discute. Que eles tinham uma particularidade que nós não temos. Enquanto nós levamos tempo e tempo para reconhecer o nosso erro, eles de forma automática reconheciam. Enquanto nós levamos tempo e tempo, levamos uma eternidade para pedirmos perdão, para nos arrependermos do nosso erro, eles tinham a flexibilidade de dizer, de facto aqui eu errei. E tinham uma forma de tratar esses assuntos de, peço desculpas, que até eles tinham a amabilidade de se incumbir, eu aceitar uma certa responsabilidade de ir em casa de fulano, de ir na família de fulano, só para dizer, eu vim aqui, que o meu irmão mandou-me, ele diz que, sente-se culpado nisto e naquilo, está a pedir desculpas. Ele está arrependido por isso. E a outra família também entender. Se nós fazermos o levantamento das nossas casas, das nossas famílias, estou a falar das famílias muçulmanas, havemos de ver que a maior percentagem são pessoas, são famílias entre si que não se entendem. Este não fala com o outro, este não se entende e até vizinhos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou muito essa questão de vizinhos. Mazala, Jibril, yusini bijarini hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu.
O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que o Jibril, sempre que descesse, vinha insistentemente dizer: epa, atenção com o seu vizinho, presta atenção com o seu vizinho. Ou seja, trate bem o seu vizinho. Epa, não deixa ele se queixar de algo enquanto tu podes dar a mão. Não deixa ele dormir com fome. Enquanto tu tens algo, partilhe com ele. ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. Hoje, nós acordamos, dormimos, voltamos a acordar, dormimos, ficamos uma semana sem saber como é que o nosso vizinho está. É verdade. E achamos isto de algo perfeitamente normal. Nós acordamos, dormimos, saímos, fizemos, sem saber, durante uma semana, como é que estão os nossos pais, como é que está a nossa mãe. Nós fizemos tudo isto com o resto dos nossos familiares. O que está a acontecer, irmãos? Eu dizia, comparando com a antiga era, o que eu me lembro é que os nossos pais, quando fossem fazer Fajr, logo depois de fazer o dhikr, aquele que eles sempre chamavam uradi, saíam da mesquita antes de chegar nas suas casas. E eu bem me lembro, quando era miúdo, via aqueles nossos avós ali, iam em conjunto, passavam de casa em casa. Salama, e halirum, tanto isto era um modus vivendi dos nossos pais. Outros viviam lá naquela zona lá do Kufum, mas sempre passavam de casa em casa, tudo bem, acordamos bem aí, e estão a andar até chegar nas suas casas. Hoje, nós soubemos, entrou, saiu, às vezes até nem sabemos como é que os nossos filhos acordaram, porque nós saímos às 6h30, vamos para o serviço, às vezes voltamos às 15, 17. Criança como é que está? Criança se fez solar, criança se foi à escola. Às vezes nós, para percebermos isto, tem que acontecer um acidente. Estou a falar do nosso comportamento. O que está a acontecer? Se nós temos tudo de ferramentas para brilhar, mas mesmo assim, o problema nosso circunscreve-se no orgulho, na falta de atenção, e isto tudo fica como o inimigo de arrependimento, o inimigo de pedir desculpas. Por isso estamos a trazer este tema, para nós refletirmos em torno e sabermos que não estamos a caminhar bem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a indicação que ele nos deu. Tu, como ser humano, é preciso que faças balanço dia após dia. Eu estou a ir para a melhor direção? Não, recua. Eu estou a andar, a caminhar para o melhor sítio? Não, recua. E nós temos esta facilidade porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou vários versículos e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi nos fazendo recordar de várias formas. Que olha, vocês não são perfeitos, são falíveis, mas entretanto Allah subhanahu wa ta'ala instituiu uma coisa que se chama perdão e arrependimento. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão aconselha-nos, orienta-nos e nos adverte a dizer: Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Erraram para mim, Senhor, erraram para os outros, façam a questão de recuar, poderem melhor se posicionar. E recuar, pedindo perdão, fazendo um arrependimento sincero. E este arrependimento tem seus pilares: reconhecer no erro, recuar para Allah, mas este recuar tem que ser sincero. Sincero significa intencionar para não voltar mais a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado, a mesma falha. E depois a pessoa tem que se dizer: por que eu fiz? Que não poderia fazer diferente, não poderia fazer melhor. Ir sempre fazendo isto, an-nadam.
E, por último, conforme eu disse, aquele erro, procurarmos no máximo fazermos de um erro passado e nunca voltamos a repetir. Portanto, estas são as instruções que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu relativamente ao arrependimento. Mas nesta questão de arrependimento, prezados irmãos, eu queria mais me inclinar no lado humano. Porque tu, se cometes um pecado, é fácil recuar, levantar as mãos, dizer: "Oh Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathiran, fala yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim." Oh Allah, eu levanto essas minhas mãos para dizer-te que falhei, cometi e aquilo que tu não gostas. Mas agora volto humildemente para si para dizer: peço perdão e arrependo-me por aquilo que eu fiz e não voltarei mais a fazer. Allah, é fácil Ele perdoar, porque Ele prometeu que vocês peçam perdão a mim, que eu vos perdoo. Tem um hadith enfatizando a estas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Yanzilullahu thuluth al-layl, yanzilullahu ila as-sama fi kulli thuluth al-layl fi akhir al-layl fayaqul man yastaghfir li faaghfir lahu." Allah subhanahu wa ta'ala, todas as noites no último terço, Ele desce para o céu, e diz: quem pede perdão a mim, quem pede perdão a mim para eu poder perdoá-lo. Então Allah subhanahu wa ta'ala facilmente nos perdoa. Mas tem uma outra questão, que é preciso passar em duas cadeias. Uma é, pecamos naquilo que diz respeito ao direito de Allah, levantamos as mãos, Allah inshallah perdoa. A outra é, nós erramos para o nosso próximo. Para que Allah subhanahu wa ta'ala possa perdoar, é preciso que o próximo perdoe. O nosso arrependimento aqui vai valer se primeiro passarmos por ele e depois nos direcionar a Allah. E repare que Allah subhanahu wa ta'ala fala no hadith do profeta, o profeta sallallahu fala no hadith, diz: "Tuftahu abwabul jannah fi kulli khamisin, fi kulli ithnain wa khamisin, fayaghfiru Allahu kulli abdin la yushriku bihi shay'an, fayuqal illa al-khasmatayn." Allah subhanahu wa ta'ala, em cada segunda e quinta, abre as portas do Jannah, manda abrir as portas do Jannah, perdoa todo mundo. Aqueles que não associam a Allah com nada, excepto duas pessoas em intrigas, duas pessoas, dizia, em desavenças, duas pessoas em disputa. Esses, Allah subhanahu wa ta'ala depois diz: "Fanziru hatta yastaliha, fanziru hatta yastaliha, fanziru hatta yastaliha." Esses dois servos meus, depois de eu ter perdoado a todos, que não me associam em nada, esses aqui, nessas portas abertas do meu Jannat não entram, até que eles se reconciliem. Reconciliar-se significa eu reparar para o meu irmão, perceber que com ou sem razão eu entrei num choque com ele, e eu ser a razão de trazer a reconciliação. Por caso contrário, nós os dois ali no Jannat de Allah, com as portas abertas, escancaradas, não vamos entrar. Para entrarmos naquele Jannat é preciso que a gente reúna a condição de reconciliação. E isto implica eu pedir perdão
ao meu irmão implica arrepender-me por todo erro que eu cometi contra ele. Se Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer isto, é uma advertência, irmãos. Da mesma forma que isto acontece nas segundas e quintas, é uma forma de flexibilizar o processo, para não deixar para o além. Porque lá onde nós vamos, se nós continuarmos aqui a não nos falarmos, morrermos assim, quando Allah subhanahu wa ta'ala mandar nos ressuscitar, 2 caminhos existem ali, vocês sabem. Jannat, Jahannam. Para nós entrarmos lá no Jannat, não será possível até que nós cumpramos isto, que aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a nos treinar em cada segunda e quinta-feira. Quer entrar no meu Jannat? Aqui não se entra para quem não fala com o outro. Não se entra para 2 pessoas que estão brigados. Esse Jannat aqui é felicidade. Quer entrar aqui? Acabou o problema. Resolvam os vossos... Estamos à espera que chegue este dia para nós lá irmos, sermos dito isto. Quem nos garante que lá nós iremos conseguir realmente realizar isto com sucesso? Estou a falar da reconciliação e arrependermos por tudo que nós fizemos para o nosso irmão. Ninguém. Então é aqui que nós temos que fazer tudo para a gente tanto libertarmos dessa desavença. E repare, segunda, quinta, vou contar os dias. Segunda, terça, quarta, quinta. Passam quantos dias? 3. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Não é permitido para que um muçulmano abandone, deixe de falar, esteja distante do seu irmão 3 dias. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala está a trazer este parâmetro de segunda e quinta abrir as suas portas de Jannat, está a voltar a interligar este parâmetro com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no seu hadith está a trazer esta ligação, está a conectar esse intervalo de segunda a sexta, segunda a quinta, para dizer-nos que, olha, zanga existe, desavença existe, chatice existe. Se você se chatear com seu irmão, é normal, mas não leva este desaforo acima de 3 dias. Hoje zangou, acalme-se. Terça, acalme-se. Quarta, acalme-se. Quinta, chega. Como se justifica, irmãos, que hoje nós como muçulmanos ficamos 3 dias, 4, 1 semana, 1 mês, 2 e mais, sem nos falar? Que é isso? É o quê? Está onde? O nosso orgulho de muçulmanos. E, infelizmente, estamos muito espalhados com essa situação. Qual é o problema? Que problema é este? Que nós devemos trazer e guardar rancor para o nosso irmão, se nós nem sabemos se dia seguinte vamos chegar. Imagine nós viajando para o Akhira com esse rancor. O que é que nós vamos responder a Allah? Lá onde nós estivermos para entrar no Jannat, como é que vamos entrar se aqui está claro? Vocês aqui no Jannat não vão entrar. Parem! Reconciliem-se. O problema está onde? Ah, não, porque ele fez, porque ele falou. Sim, falou. Este não é teu irmão. Onde é que está a percepção do versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, que sempre cantou para nós: وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ. Sejam servos de Allah, irmãos. Vejam como vocês fazem para trazer esta irmandade
evidenciarem nas vossas vidas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou em vários hadiths: la tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tababaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Não se odeiem entre vós, não criem atritos entre vós, não se invejem entre vós, não deem-se costas. Vocês são irmãos, não são mais que isto. Então amem-se. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já jurou em algum momento: la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Vocês não hão de entrar no Jannat, jamais irão entrar no Jannat, até terem fé em Allah. E esta fé não há de vir para vós até vocês se amarem. Então tu não amas ao outro, como é que tu queres que sejas considerado de fiel? Se nós todos gostamos e nos orgulhamos quando nos é dado o título de mu'min, que é bonito, e todos nós lutamos para isso, por isso que estamos aqui, mu'min. Ninguém aqui há de vir na mesquita e não querer voltar com este título. Mas como é que nós iremos ganhar esse título? Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer: وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا, vocês jamais serão considerados crentes, jamais irão alcançar esse nível de crentes até vocês se amarem. Como é que tu vais mostrar este amor com teu irmão se nem com ele falas? O que é que se passa? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda prosseguindo com este hadith, ele nos questiona: afala adullukum ila shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum? Não querem que eu vos mostre algo cujo, quando vocês forem a fazer, irão criar este amor entre vós? Naturalmente, os sahabas responderam afirmativamente: afshu salama bainakum. Vocês difundam o salam, paz. Salam é paz. Então, como é que tu vais difundir esse salam para teu irmão se nem com ele queres falar? Esse salam aleikum é verbal. Assalamu alaikum, que a paz esteja contigo. Tu não falas com o irmão. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu todas as facilidades e como nos deu, para nós dizermos: tudo bem, tu fizeste para mim, tu ofendeste-me, tu falaste mal, mas eu não sou senão criatura de Allah, eu sou servo de Allah. E servo de Allah é chamado a ser humilde. É por isso que nós lançamos essa nossa testa lá no chão, para mostrar a máxima humildade para com Allah. Ou seja, mostrar a Allah que eu sou servo, não sou senão o teu escravo. Tudo que tu quiseres, eu estou pronto. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, através de vários hadiths do profeta, através do Corão e vários hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, que eu criei Jannat para vocês e quero que todos vocês entrem no Jannat, mas 2 pontos, nova linha atravessar. Para vocês entrarem neste meu Jannat, tem um caminho muito fácil para usar. Querem saber que caminho é este? É só vocês se amarem. É só vocês serem irmãos de verdade. É só vocês resolverem os vossos problemas, não guardarem desaforos para casa. É vergonhoso ver um muçulmano que tem coragem de ele cruzando-se com outro irmão muçulmano, não cumprimentar. Está a passar de carro, faz de conta que não viu. Que é isso? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde o primeiro dia que foi dada a profecia, é esse espírito que ele procurou incutir nos seus companheiros, de tal forma que aqueles companheiros preferiam entregar as suas vidas para poderem salvar a vida dos irmãos. Existem vários exemplos.
والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Reparem nos que saíram de Meca, muhajirinas, e foram em Medina, encontraram os irmãos Ansars. E o Corão aqui vem os qualificar. Aqueles que saíram de Meca, foram na Medina, a recepção que eles receberam foi de mais que irmãos, enquanto acabavam de se conhecer. Mas aquilo é porque eles entenderam melhor e entregaram as suas vidas, rebaixaram-se e puseram a sua humildade em frente, e eles conseguiram alcançar o Jannat de forma mais fácil. Nós não queremos. Não queremos nós. Obviamente que queremos. Mas é preciso a gente fazer alguma coisa. E a coisa mais fácil que Allah que está nos trazer, vamos aproveitar este lado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já nos disse em relação ao falido: Ataduruna mal muflis? Vocês conhecem sua falida? Os sahabas responderam: Al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. É aquele que perdeu tudo. Perdeu a grana, perdeu os seus bens, etc. O profeta mesmo procurou tanto caracterizar para eles o que é isto de muflis. Al-muflis man ya'ti bi salatin wa sawmin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hada wa daraba hada wa qadhafa hada wa akala mala hada فيؤتى من حسناته إلى حسناته فإن فنيت حسناته أخذ سيئاته فطرح إليه ثم طرح في النار. Aquele que faliu, o profeta sallallahu alaihi wasallam procura caracterizá-lo. É aquele que há de vir no dia de Qiyamat. Insultou este, bateu este, levou bem deste, fez mal para este. E o que é que vai acontecer? É levado a sua boa obra, a sua boa ação, e dado o outro que ele ofendeu, e acabou. Tem 50 boas ações. Todas elas, enquanto é contado, insultou 5 vezes. Falou mal dele 10 vezes. Estão a sendo subtraídos as boas ações. Acabaram 50. Ainda deve pagar a multa. Então leva mais ações deste ofendido para ele ser lançado. É isso que nós queremos. Porque isto, se nós tivéssemos o espírito de boa irmã, naturalmente que isto não iria acontecer. Logo a prior, nós iríamos nos recordar que não fiz bem para o irmão. E não fazendo bem, eu devo aproximar o meu irmão de forma afável, meiga, para criar paz. Para a gente chegar lá e usufruirmos daquilo que foi o nosso esforço. Fizemos salat, fizemos jejum, fizemos zakat. E chegar lá, do nada, tudo foi. Não é desperdício isto. Mas nós temos a oportunidade, cá no mundo, de buscarmos todos os irmãos que, em algum momento, entramos em desavença e dissermos: eu me rebaixo, eu fiz mal, eu sou o culpado. Tudo isto porque nós queremos nos apresentar perante Allah como melhores criaturas. E reparem nesta questão que eu falei do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que não é lícito, não é legal um muçulmano ficar 3 dias sem falar com outro. Lá no fim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam considerou a que é melhor. Disse: khairukum man yabda bi salamin akhar. O melhor entre vós, querem conhecer, é aquele que de forma humilde vá ao encontro do seu irmão e se rebaixa. Chefe, irmão, eu estou arrependido de tudo que terá acontecido conosco, mas eu acho que não merecemos viver assim. Que nós somos irmãos e temos tudo que nos proíbe para nós continuarmos
nesse ritmo. Vamos lá quebrar o silêncio. Acabou, eu me entrego assim e estou arrependido por tudo que terá acontecido entre nós. O profeta está a classificar este indivíduo de melhor. Quem não quer ser melhor? Uma pessoa classificada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não podemos sentir que isto é tarde. Ontem nós brigamos com este, brigamos com aquele, brigamos com outro. Não é tarde porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Fale, ó Muhammad, para todos aqueles que acham que excederam. Ah, não, como é que eu faço? Se de facto eu sabia que isto não é bom, fiquei sem falar com meu irmão uma semana, um mês, 2, 5, 1 ano, agora tenho vergonha. Como é que eu vou mostrar a cara para ele? Se eu nunca fiz isto de forma voluntária, não. Faça isso não. O teu Senhor que te criou, Ele está a quebrar. Está a quebrar este receio em ti. Ele mesmo diz: fizeste, muito que tu achas que não, possivelmente Ele não me perdoa. Não se preocupe. Faça a sua parte. Vá ao encontro do seu irmão. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele promete perdoar todos os pecados, seja de que tamanho for. Se Allah promete perdoar, tu não vais merecer esse perdão antes que resolvas o teu problema com o teu irmão. Vá, aproxima ele. Nem precisa mandar alguém. Vá mostrar a tua humildade. Vá mostrar que tu queres ser aquele servo de Allah, o escolhido. Vá mostrar que tu queres ser aquele servo de Allah, o melhor. E isto de facto vai te dar este título. Há de te dar este mérito. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nunca vai te mandar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca vai te puxar para um sítio onde tu não saias vencedor. Laisa shadidu bis-sur'a. É o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz. Innama shadidu man yamliku nafsuhu inda al-ghadab. O forte não é aquele que diz: não, ele é que me provocou, por que eu vou atrás dele? Não é este forte. Forte é aquele que mesmo provocado, zangado, consegue travar a sua zanga e dizer para o outro: tudo bem, acho que isto que aconteceu, se não tivesse sido eu o culpado, nem iria acontecer. Os grandes virtuosos fizeram isto. Percebem? Os grandes homens nesta face da terra, que passaram nessa face da terra, já fizeram isso, irmãos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi no Taif, foi apedrejado. E não é apedrejar de levezinho, não. Foi apedrejar de sangrar, escorrer o sangue em todo o seu corpo. Sabe o que ele disse? Tinha motivo de dizer que esses não prestam, bateram, meu filho do quê, etc. E ele não desconhecia da sua qualidade, era um servo escolhido por Allah. Muhammadur Rasulullah. Allah está a qualificar ele. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Veja, este homem que Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a qualificá-lo, juntamente com os seus sahabas,
E ele ali, no nível acima de todos. Mas é este mesmo que quando foi apedrejado, foi feito um mal, estes zombas, sabem? Até o apedrejar é leve. O que é mais doloroso é as pessoas, através da língua, lançarem seitas. Isto dói mais. É por isso que um poeta disse: Jirahatu lisani, aliás, Jirahatu sinani lahu ilti'amun, wala yulta'amu ma jarahahu lisan. Uma ferida causada pelos dentes facilmente pode se curar. Estes dentes você pega nesta parte da pele, morde e tira a pele. Aqui tu podes usar, aplicar o remédio, depois passar, aplicar o outro. A pele não se vê que teve algum ferimento. Tem cura. Aquilo que é causado, estou a falar da ferida causada pelos dentes, facilmente pode se curar. Mas aquela causada pela língua, mano, língua esta, aquilo que ela fala, ela pode te picar. Estou a falar, aquelas palavras podem te picar até no seu tímpano e tu ficares tempo e tempo sem se esquecer. Mas não somos nós, porque nós somos aqueles que fomos orientados a não guardar rancor, a não guardar nada aqui que não é bom para os nossos irmãos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَالَّذِينَ يَكْظِمُونَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Aqueles que são os melhores são aqueles que guardam a sua mágoa, guardam o seu rancor, guardam as suas, o que eles se sentem machucados e perdoam. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala está nos dar essas facilidades, é preciso que nós aproveitemos, seguindo o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele foi batido. Digam-me sinceramente, qual é a dor que hoje vai se comparar com aquela que o profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu? Não existe. Primeiro, porque ele era um escolhido. Segundo, ele foi desde a idade de terra com 5 anos. Feita a operação, Allah lavou o seu coração, Allah parou muito cedo. E ele não tinha sombras de dúvidas que era um ser em relação aos outros próximo da perfeição. Mas mesmo assim, quando ele sofreu, quando ele foi agredido com o pessoal de Taif, quando foi zombado, quando foi escarniçado, foi feito um mal que hoje ninguém iria suportar carregá-lo. Ele carregou sozinho. Disse: Allahumma inni ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Oh Allah, esses sim fizeram o que fizeram, mas não são culpados eles. Se calhar eu tenha entrado de forma torta e deu no que deu. Se calhar não tenha usado a melhor estratégia para poder lhes convencer, para poder lhes transmitir a mensagem. E eles tiveram que agir como agiram. Procurou acobertar todas aquelas falhas dele e carregar ele sozinho. La hawla wa la quwwata illa billah. Lá no céu, Allah já tinha mandado os seus anjos. Vão lá, depressa. Digam o que ele quer, perguntem o que ele quer para dizer e implemente. Já estão autorizados. Este dizia: eu aqui vou juntar essas 2 montanhas para destruir esse povo. Ele não. Eu sou responsável por movimentar o vento. Vou fazer com que eles todos voem. Não. Eu sou responsável pela chuva. Allah incumbiu-me essa responsabilidade. Vou mandar cair uma chuva aqui, isto tudo vai ficar inundado. E eles também. Não. Quer dizer, ele, mesmo assim, continuar a defender aquela gente. Como é que se justifica que só pelo fato do irmão falou, e até podemos não considerar de mal, mas falou algo que não nos agrada, nós temos coragem de chamar raiva, zanga para
para nós e ficarmos tanto tempo sem falar com o nosso irmão e ouvir o nome dele, nós nos enjoarmos. É verdade mesmo. É. Nós que fomos dados o livro, Allah subhanahu wa ta'ala nos incumbiu este livro tão maravilhoso. Livro que hoje, no Mundial do Qatar, as pessoas estão a mostrar que, afinal, não é esta imagem que muitos queriam trazer de Islã. Estão lá na fonte. Estão a ver lá onde as pessoas estão a praticar o Islã minimamente próximo do Islã real. E estão a tirar essas evidências. E nós, donos dessas evidências, não queremos aceitar. Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos povo, conforme qualificou aqui os sahabas, que nós seguimos a eles. Não seguimos aos sahabas nós. Allah diz no Corão: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ وَرَضُوا عَنْهُ. Nós não somos seguidores daqueles sahabas, seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não somos. Então, esse Allah subhanahu wa ta'ala os qualificou. Ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Esses sim, para com os outros, eram um pouco duros, mas entre eles, ruhama'u bainahum. E Allah subhanahu wa ta'ala qualificou o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Este rahma começa no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta transporta para os seus companheiros. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. E esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala os qualificou ruhama'u bainahum. Entre eles tinham rahma. Entre eles não se pegavam duro. Entre eles tratavam-se com aquela irmandade sincera. Como se justifica que nós, tendo essas evidências todas, ainda continuamos entre nós a mostrar que não entendemos nada disto? Que? E Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo no que diz respeito à nossa convivência com as nossas famílias, com as nossas mulheres, existem sim choques, existem sim desentendimentos, mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala nunca nos permitiu que a gente haja com rigidez. Não, sempre foi bolas baixas. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. Está a falar relativamente à nossa convivência com as nossas famílias. Tem algum receio das vossas esposas se portarem mal, comportarem-se de forma não agradável? Ei, não precisa dar porrada. Você está a dar porrada à tua mulher por quê? Qual é a mão que você está a usar para dar porrada a ela? É esta mesma que Allah te deu. Mas Allah que te deu esta mão, Ele está a te exortar, está a te dar balizas. Daqui para aqui não saia. Significa, não vá até esse ponto de dar porrada. Porque Allah já te deu ferramentas, está aqui água. Esta água é para arrefecer as suas almas. E Ele diz: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Primeiro, chama, converse. Porque Allah subhanahu wa ta'ala,
sabe que nós somos pupilos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós não somos violentos, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou assim. Ela é mulher sim, é fraca sim, nós somos fortes sim, somos homens, mas isto não nos confere o direito de nós violentarmos a ela, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos um parâmetro. Converse. Fa'idhuhun. Faça sentar a sua esposa. Converse. E fa'idhuhunna, Allah subhanahu wa ta'ala já nos trouxe outra explicação do mesmo fa'idhuhunna noutro versículo. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sim, converse, mas não de forma violenta. O que tu tens que fazer? Buscar outro versículo dizer. Allah está a dizer, bil hikma. Converse com a sua família com prudência. Converse com a sua família de forma amorosa, forma carinhosa. Ela há de entender. Se fizeres isto, senão Allah subhanahu wa ta'ala seria mentiroso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre foi nos enchendo de exemplo. Não havemos de ver em nenhum momento, de todo o tempo que ele ficou como casado a partir de 25 anos de idade com Khadija. E foi casando outras esposas. Em nenhum momento havemos de ouvir que ele levantou a sua mão contra a sua esposa. Tu bates, entras na desavença. É aí que nós estamos a espalhar divórcios nessa sociedade. E nós temos que ser o exemplo de travar este vírus, de travarmos esse síndrome, divorciar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, o ambiente que Ele nos trouxe, que quer que nós nos entretamos, é este ambiente de nós, bolas baixas e sempre que necessário, e voltar, mostrarmos o nosso arrependimento. E graças a Allah, hoje nós conseguimos ver os efeitos, os reflexos, os efeitos, o impacto deste, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, da convivência com os seus sahabas, vocês sabiam que o Khalid bin Walid antes não era muçulmano? Sabiam que Abu Sufyan antes não era muçulmano? Sabiam que até Hindu bint Utba é que engendrou a caça do tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabiam disso? Mas estava num caminho. E depois Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu-lhes o privilégio de eles se arrependerem, voltar para o caminho, perguntem o que foi naquilo que é a sua vida. Eles brilharam. E não só, eles foram considerados de grandes homens na história do Islã. Até que o Abu Sufyan também gerou outros que foram grandes homens na história do Islã. O Muawiyah foi filho de Abu Sufyan. Portanto, o Khalid, depois disto, foi o homem que vocês não sei onde encontraram. Então, isto é reflexo daquilo que foi arrependimento deles. Nós também podemos ter o mesmo privilégio se fizermos isto. Tudo que formos anotar de nós como uma falha, é preciso a gente sentar e dizer: eu não sou senão uma criatura fraca de Allah subhanahu wa ta'ala. Não devo deixar-me enfraquecer muito mais ainda. Devo buscar aquela força que o profeta sallallahu alaihi wasallam classificou quando uma pessoa não quer mostrar a sua grandeza. Prefere ele se rebaixar, porque só assim é que Allah subhanahu wa ta'ala poderá o elevar. Para terminar, eu só vou pedir que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a grande compreensão e nos dê a força
de nós sermos aqueles que dizem, ouvimos, inshallah vamos cumprir. E nós temos este potencial. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.